Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo a imprensa repercutindo a demissão do Mano Menezes. Nessa tarde de segunda-feira, o Mano Menezes foi demitido do Corinthians após a sua quarta derrota seguida. Em 5 jogos no Campeonato Paulista são 4 derrotas e apenas uma vitória. E com toda a pressão, o Mano Menezes foi demitido. E agora o Corinthians está aí no mercado buscando um novo treinador para assumir a equipe. Nós estamos ligados e qualquer novidade, qualquer informação, estaremos trazendo aqui no nosso canal. Por isso é muito importante você estar aqui participando, você ser inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada do Corinthians. Deixa aí nos comentários o seu nome, a sua cidade, de onde você está falando. O melhor comentário nós estaremos fixando em primeiro lugar. Vamos para o vídeo de hoje e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, na minha opinião, aconteceu o que tinha que acontecer. O trabalho foi feito do Augusto, do Rubão. Ah, Ronaldo, você tá batendo palma. Tô batendo palma, porque o erro veio do passado. O erro veio do passado, do Willian, Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade. Tá vindo lá de trás e o Augusto tem que fazer alguma coisa. Onde já se viu colocar um treinador aí com 3 anos? Ninguém é contratado dessa forma. E o Augusto fez a diferença, agora mudou. Tem que mudar. Mano, um abraço, tchau. Vai tarde, sem esquema tático. Todo mundo perdido em campo, é só isso. Se você aí acha que quem deve ser o treinador do Corinthians, manda um nome aí também para ajudar aí. Manda o nome. Bando de loucos. Torcida corintiana. Acho que o Mano não é mais treinador do Coringão não, hein? Até para esse jogo aí contra o Santos, hein? O negócio tá insustentável. Eu acho que vem aí, ó, Márcio Zanardi vai ser o novo treinador do Coringão, hein? Mudanças já no Esporte Clube Corinthians Paulista. Mano, perdeu o vestiário, substituições erradas. E aí, a juventude, Márcio Zanardi, que vem fazendo um trabalho brilhante no São Bernardo, vai ser o novo treinador do Coringão, hein? Anote aí. Deus humano foi a última herança maldita daquela transparência e renovação. Espero que seja. Porque o Mano Menezes não era o treinador do Augusto. Só foi o treinador do Augusto por causa daquela multa de 20 milhões que o Duílio, o seu Duílio e a transparência e renovação deixaram. Porque o Mano não era o treinador do Augusto. Agora o Augusto vai poder escolher o treinador que ele quer. O treinador que o Augusto quer. Então agora as coisas vão começar a fluir. Porque o Mano, ele sentou com a bunda naquela multa de 20 milhões que esse Duílio, a transparência e a inovação fizeram. Agora as coisas vão começar a andar. Augusto, fale menos e eu sei que você está trabalhando pra caramba. Agora você vai escolher o treinador que você quer. Graças a Deus, acabou essa herança maldita. Pronto, falei! Bem, meus amigos, graças a Deus, Mano Menezes não resistiu e não é mais técnico do Corinthians. Decisão tomada agora pela manhã, né, lá no Parque São Jorge, pelo presidente Augusto Melo. Agora, é o tal negócio, o Augusto Melo é um cara que você não pode confiar. Que ontem, depois do jogo do Corinthians, né, quando perdeu de 3-1 do Novo Horizontino, ele disse, mas peremptoriamente, né, olha, eu mantenho o Mano Menezes, ele não vai cair, ele é meu treinador. E depois, passado 24 horas, não é que o treinador cai? Quer dizer, é complicado, né? Querem colocar o Márcio Zanardi no lugar dele, né, que é o técnico de São Bernardo, mas tem um probleminha. No regulamento da Federação Paulista de Futebol, um técnico não pode dirigir 2 times durante um campeonato, né? Então quer dizer que é provável que o Corinthians vai ter que procurar outro treinador. Mas a passagem do Mano Menezes no Corinthians, dessa terceira passagem, foi desastrosa, né? Ele conseguiu resultados muito ruins, né? E acabou sendo merecidamente, né, vamos dizer assim, dispensado. Já era para ter sido muito antes, algum tempo atrás. Dessa vez ele não encaixou
o time geralmente encaixa com ele, com aquele esquema de retranca, né? E ganhando o jogo de 1-0, 2-0, 2-1, mas dessa vez não encaixou e mereceu ser demitido. E tenho de tudo. Mano Menezes não é mais o técnico do Corinthians. Eu estou aqui como jornalista, é mais ou menos como notícia extraordinária, que aparece assim de última hora. Gente, a situação do Corinthians ela é extremamente preocupante. Eu sei que tem torcedor do Corinthians que agora vai comemorar com o fato do Mano não ser mais o técnico do time. Eu entendo perfeitamente isso. Você pode escrever aí, eu estou feliz, ou eu não gostei. Fique à vontade. Agora, quando eu falo que é preocupante, é do ponto de vista financeiro. E a situação no time do Corinthians, ela está mal do ponto de vista grana, a parte de dívida, que já supera R$1 bilhão, e mal também na parte esportiva, entrando ali em zona de rebaixamento do campeonato estadual. Percebeu? Qual é o técnico que tem aí à disposição para assumir o time do Corinthians? Coloque aí quem você gostaria, escreva aí, que assumisse o time do Corinthians. Quem é que pode dar jeito no timão neste momento? Eu repito, dos anos todos que trabalho com o esporte, com o futebol, este é o momento em que eu vejo o time do Corinthians na situação mais delicada da sua história. Tá fácil não, hein? Mano Menezes não acertou a mão no Corinthians, que perde os poucos gols que cria como se fossem 11 Yuris Albertos nessa versão 2023. O Yuri Alberto do Inter eu queria no meu time, mas não pelo preço de Ronaldo Fenômeno, torrado pela desgovernada direção corintiana de então. O mesmo grupo político que indicou um candidato de tão baixo nível que conseguiu perder a eleição para outro do mesmo nível, na pior disputa eleitoral da história corintiana. O Mano Menezes de 2009 também não faria o Rojas reestrear pelo timão. O treinador que dirigiu a seleção brasileira em 2010 não faria algumas das não muitas promessas alvinegras assumirem essa bronca, que nenhum sub-40 de idade e nenhum sub-7 de nota daria jeito agora no atual estágio deplorável do elenco corintiano. O treinador do Grêmio da Batalha dos Aflitos em 2005 não conseguiria fechar a casinha alvinegra com um time tão desprovido de organização sem a bola e de criação quando ainda consegue jogar futebol. O Luxemburgo de 1998 não daria jeito no Corinthians nos últimos anos. O Tite de 2012 também não. Nem o Brandão de 1977, o Jorge Vieira da Democracia Corintiana, o Nelsinho de 1990, o Oswaldo de 99 e 2000... Guardiola de 2011, Klopp de 2019, Mourinho de 2010, Ancelotti de qualquer ano, Pai Nilson de outras vidas. Já não estava fácil de qualquer jeito e ainda mais sem muito jogo e sem muito jeito. E para piorar esse rebento arrebentado, o Corinthians de 2024 ainda não consegue escrever o Garro. Perde Veríssimo. Contrata sem contratar o Mateuzinho, que deverá mesmo ser contratado. Não fecha os rombos irresponsáveis das gestões anteriores e não cuida dos tombos circenses de agora. Trata mal a língua portuguesa e a paixão corintiana. Os resultados de campo são como os desempenhos dentro e fora dele. Inexplicáveis como uma matada, ou pior, uma chacina do peito do Yuri Alberto lá no Majestoso. Um gol perdido pelo Pedro Raul, depois de um lindo lance contra o bom time do Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Incrível como o gol inacreditável perdido pelo Romero lá em São Bernardo. O Corinthians só não está uma piada por não ter graça alguma, até mesmo para os rivais. Só faltava agora querer trocar o Mano, que se perdia em campo e nas palavras no banco e também nas entrevistas coletivas, sei lá, por um treinador que só poderá assumir o Corinthians no Brasileiro. E um timão que este ano, no Paulista, só vai lutar para não cair. Imagina se é possível. Pois é, só faltava isso. A diretoria do Corinthians contrataram um treinador jovem, mesmo que competente, para dirigir um clube depois de um Paulistão que só vai servir, pelo não visto e pelo não jogar até agora, para evitar a queda para a Série A2. O Corinthians dos últimos tempos é capaz de até desmoralizar o inacreditável. Tudo virou crível no clube, tudo vira crise. É hora de virar o jogo. O problema é que não será de uma hora para outra, nem de um mês a outro. Como diria o meme do presidente, tá tudo apalavrado.
Eu diria, como ele, que a situação está pior do que a gente imaginava quando assumiu. Por culpa, sim, da antiga situação e também da atual situação administração, que fala que aqui é Corinthians, para ver como a situação é pior do que a burrice artificial que parece comandar o Corinthians há anos. Ó, vamos fazer a conta aqui rapidinho, porque tem Santos e Corinthians na quarta-feira. Então vamos só fazer a comparação rápida, você vai me dizer se você acha que o problema é o técnico ou o presidente. O Santos vai jogar de branco. Está em primeiro lugar no Campeonato Paulista. Na classificação geral, 12 pontos. É o único time com 12 pontos, porque São Paulo e Palmeiras têm um jogo a menos. Ok? O Santos. O Marcelo Teixeira foi eleito em dezembro. Não prometeu nada. Quer dizer, prometeu tentar trazer o time de volta à primeira divisão, mas não prometeu o número de contratações. Silenciosamente. O Santos contratou 13 jogadores. É o líder do campeonato. O Corinthians, o presidente falou em 12 reforços. Chegaram 8, mas só 4 estrearam. 4 contratações, que até agora não reforçaram. O Corinthians é o penúltimo colocado do campeonato na classificação geral. Só o Santo André tem menos pontos do que o Corinthians. O Santos é o líder do campeonato. O Fábio Carille escala os seus 13 reforços. O Guilherme, um deles, fez os 2 gols da vitória contra o Guarani, que levou o Santos até a liderança geral do campeonato. O Mano ainda não conseguiu escalar o Garro, 4º jogador mais caro da história do Corinthians, mas escalou o Pedro Raul, que custou 25 milhões de reais. O Corinthians já gastou 95 milhões de reais para contratar 2 centroavantes, Yuri Alberto e Pedro Raul. Está em penúltimo lugar no campeonato. Em 2014, quando o Mano Menezes era técnico do Corinthians, o Santos goleou o Corinthians na Vila Belmiro por 5-1. Junto com a derrota para o Bahia no ano passado, 5-1 em Itaquera, foi a pior derrota do Mano como técnico do Corinthians. É o mesmo lugar. Você acha que o mérito é do Carille e o problema é o Mano? Ou você acha que o presidente do Santos deu mais condição para o técnico do que o presidente do Corinthians? Responde para mim. Fôlego, porque... Meu Deus, Corinthians! 5 de fevereiro e temos mais uma crise. Hoje caiu Mano Menezes, talvez o último elo entre a atual gestão e a antiga. Desde que o Augusto Melo foi eleito, o Corinthians foi fazendo, a nova gestão foi fazendo uma limpa. Fez uma limpa na direção, fez uma limpa no conselho, nas comissões dos conselhos, fez uma limpa no CT, que é até trocar o nome do CT, e agora fez uma limpa na comissão técnica. Hoje foi anunciada a saída dele, ainda sobre muitas dúvidas sobre como isso vai ser resolvido, quem vai pagar a multa, quanto custa a multa. Mas é sobre isso, apesar da gente ter se preparado para falar muito sobre o título do São Paulo, e vamos falar da Supercopa, a gente se preparou muito para falar dos clássicos no Rio e em Minas, também vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre o primeiro dia de julgamento do Daniel Alves lá na Espanha. Mas a notícia se impõe e é por isso que a gente tem essa enquete. E eu estou aqui com os meus companheiros Renato Maurício Prado, Casagrande e Renan. E pergunto para vocês 3 e também para quem está conosco, pedir para deixar seu like, a sua inscrição e votar. Quem é o maior culpado pela crise do Corinthians? É o Mano Menezes, que tem 1 vitória e 4 derrotas e deixou o Corinthians na zona de rebaixamento do campeonato estadual? É o Augusto Melo, que em 35 dias de gestão já trocou de técnico e já protagonizou algumas confusões aí, ou disse-me-disses na sua gestão? É o Duílio Monteiro Alves, último presidente do Grupo Renovação e Transparência, que deixou o Corinthians no último dia 31 de dezembro, ou são todas as respostas acima? A gente tem, por enquanto, uma divisão delas, mas o Duílio e todas as respostas acima estão liderando essa disputa. Queria dar boa tarde a todos vocês primeiro e chamar o Casão, porque assim como eu acho que ele está procurando aquele meme, Casão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acordo de manhã todo dia. O que está acontecendo? Fala, Marília, Renan,
Renato. Assim, essas três possibilidades que você falou, é assim, o maior culpado é o do Willian Monteiro Alves. Maior culpado é o do Willian Monteiro Alves. Ficou 3 anos lá, né? E foi empurrando as dívidas, aumentando as dívidas, vendendo garotada de talento a preço de banana, foi vendendo, fez o contrato com o Mano até 26, se eu não me engano, né? Com o Mano Menezes até 26, trocou mais de 7 técnicos de quando ele entrou até a hora que ele saiu, mas o Augusto Melo está começando a entrar nesse pacote da culpa. Pelas coisas que fala, pelas coisas que não consegue fazer, por coisas absurdas no futebol, como o Mateuzinho treinar, depois ir embora. Então, é um pacote. Só que tem que reconhecer o seguinte. Vocês estão vendo que eu não estou nem falando do Mano, né? Não sabe por que eu não vou falar do Mano? Porque nenhum treinador que passou pelo Corinthians nesses últimos 3 anos conseguiu fazer o time jogar bem. Não teve um treinador que fez um esquema tático que desse para ajudar a evolução tática do time. E eu não acho que é culpa de treinador. Eu acho que é culpa da administração e, obviamente, do time que é fraco, não dos jogadores. Os jogadores foram contratados. Vieram porque fizeram bem em algum time e foram contratados. Mas não tem um time bom o Corinthians e tem uma péssima administração. O maior responsável para mim é do Willian Monteiro Alves e o Augusto, se não se mexer direito, vai entrar nesse pacote da culpa rapidinho também. Vamos entrar aqui nos principais temas dessa live, agradecendo a todos que estão aqui. Mano Menezes não é mais o técnico do Corinthians. Foi demitido. Chegou no final do ano passado, substituindo o Vanderlei Luxemburgo. A imprensa noticiou que o contrato que foi feito com ele até o final de 2025, ou seja, no próximo ano, contrato de 2 anos que ele assinou, e caso ele seja mandado embora, como foi, o Corinthians teria que pagar uma multa de 20 milhões de reais. É mais uma despesa que o Corinthians vai ter. Ou seja, isso é uma herança da gestão do Duílio. E a gestão Augusto Melo está começando de mal a pior, minha gente. É inacreditável. Em um mês, a quantidade de memes, de coisas que foram ditas e que não aconteceram, de positivo até agora, o patrocínio realmente, né, lá da casa de apostas, que é muito bom, mas tirando isso, só atrapalhado, hein? É inacreditável o momento do Corinthians. E aí o Mano não resistiu. 4 derrotas seguidas no Campeonato Paulista. É dose para gavião papudo, não dá, né? E aí ele caiu. O Mano Menezes começou um ano muito mal, né? Teve aquela declaração lá contra o Ranieri, que ele depois tentou explicar e tal, mas ele não foi feliz. Chutou uma bola, pensou que estava no Cuiabá e aqui é o Corinthians. Falou isso. Não pegou bem. Depois teve a situação do Yuri Alberto, né, que ele chamou o cara de burro, e depois também se desculpou, falou, não tem nada pessoal contra você. O Mano não teve uma passagem feliz dessa vez pelo Corinthians. E aí eu falava dos erros da diretoria, que agora vai ter que gastar uma grana, é mais uma dívida que o Corinthians tem, pagar a indenização para o Mano Menezes, que está em contrato. O Corinthians pensou em Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo. Talvez pela inspiração aí do Thiago Carpini no momento, né? Que é um técnico que veio de equipes menores, um técnico jovem e que chegou no São Paulo e deu certo, rapidamente. Então, talvez, para seguir essa linha, o Corinthians foi atrás do Zanardi. Só que aí tem um detalhe, minha gente. É mais um erro da diretoria do Corinthians. Esqueceram de avisar para os caras, ou eles não sabiam,
que o Márcio Zanardi já é treinador do São Bernardo e por isso ele não pode dirigir uma outra equipe no Campeonato Paulista. Está no regulamento, assinado pelo Corinthians. E o Corinthians ficou na vontade. Vai procurar um outro treinador. Então a situação corintiana, ela é preocupante, hein? No Campeonato Paulista, a campanha já é um desastre. Né? Inclusive, não acredito nisso, mas já se faz contas contra o rebaixamento. É inacreditável o Corinthians cair no Paulista. Eu acredito que isso não vai acontecer. E o Santos, recentemente, esteve nessa, hein? Brigando para não cair no Paulistão, acabou caindo lá na primeira divisão. Então, estamos todos atentos aos próximos passos do Corinthians, porque a situação é complicadíssima e quem está no comando está muito enrolado. E dirigir o Corinthians é uma responsabilidade enorme e na situação que se encontra é uma encrenca muito grande. Essa diretoria do Corinthians é o seguinte: língua é bom com batata, hein? Já dizia minha avó. Os caras falam muito, mas estão falando mais do que fazendo. Que desagradável, hein, Coringão? Não é mole, não. E aí, quem vai ser o novo técnico do Corinthians? O Cuca está aí no mercado. Não sei se o Cuca vai voltar a trabalhar por causa de toda aquela situação do caso lá na Suíça, que a condenação dele passou o tempo e ele foi inocentado, digamos assim, daquela situação, a condenação expirou, mas sempre vai ter aquela situação, vão lembrar do caso e tal. Será que isso pode ainda acontecer? O Cuca não merece uma segunda chance? Você gostaria, torcedor corintiano, de ter o Cuca como treinador do seu time? Ou acha que não tem nada a ver, o Cuca tem que ficar na dele e não voltar para o futebol? Mas que é um bom nome, é. Ele que passou recentemente pelo Corinthians de maneira rápida e por causa exatamente de toda essa situação que foi levantada, ele acabou saindo por causa da pressão. Mas a pergunta é essa: quem vai dirigir o Corinthians, hein? Então tá aí, pessoal, foi a imprensa esportiva aí repercutindo a demissão do Mano Menezes e agora o Corinthians está no mercado procurando um novo treinador para assumir a equipe. Qualquer novidade, qualquer informação, estaremos trazendo aqui no nosso canal. Por isso, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.